Bom, vamos resolver agora a segunda questão de transformação linear, né? O que é uma transformação linear primeiro, né? A transformação linear é como se fosse a função do mundo da álgebra linear, né? O que uma função faz? Tem um domínio, tem um contradomínio. A função é algo que vai pegar um número aqui do domínio e levar no contradomínio. Isso que é uma função, é uma y de x. Por exemplo, ela vai pegar um x daqui, é como se fosse uma máquina, né? Ela vai passar nessa máquina aqui e vai transformar no y de x. O que é as transformações? O que são as transformações lineares, né? É a mesma coisa. A gente vai pegar um domínio contra o domínio, só que quem vai fazer essa função de função não é a função, é uma matriz chamada matriz de transformação. Matriz de transformação. Tá certo? Porra, minha letra, enfim, matriz de transformação. Agora vamos dar uma lida aqui na questão e entender o que a gente está querendo. Como é o núcleo de um operador linear que é definido a partir de uma matriz cujo determinante é nulo? Vamos ler aqui agora devagar. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n é nulo. Vamos primeiro entender o que ele disse aqui. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n é nulo. O que é uma matriz quadrada? É que ela tem duas linhas quadradas de 2? Não. Quando a gente fala que a matriz é quadrada, é porque o número de linhas e de colunas dela é igual. Então, por exemplo, ela vai ter três linhas e três colunas, como essa aqui. Isso é uma matriz 3 por 3, ela é quadrada, tá certo? Ela é quadrada. O que significa que o determinante dela é nulo? Significa que o determinante é igual a zero, né? E lá no PDF que eu passei, eu coloquei duas propriedades de determinante. Quando o determinante é igual a zero, primeira coisa, não existe inversa. Essa matriz aqui, ela não vai ter inversa se o determinante dela for nulo, se o determinante dela for zero. Qual outra propriedade interessante de determinante? É que se o determinante dela for diferente de zero, então o posto dela vai ser igual ao número de linhas dela no início. Ou seja, nesse caso aqui, essa matriz ela teria 3, o posto 3. Isso aqui fica um pouco abstrato, é legal ler lá no PDF, entender o que significa esse posto, tal, enfim. Mas o que a gente tem? Essa situação aqui, ó, que eu acabei de mostrar, não está acontecendo. A gente está com uma situação em que ela é zero. Então o posto da matriz, ela vai ser menor do que o número inicial de linhas, que é 3. Ou seja, isso é só um exemplo, né? Porque aqui ele fala de uma matriz de ordem n. Imagina que se fosse uma matriz quadrada, 2 por 2, 2 por 2, então o posto dela seria menor que 2. Se fosse uma matriz 4 por 4, então o posto dela seria menor que 4 e assim por diante. Ok, seguindo aqui. Vamos ver. Logo, o núcleo do operador linear. O que é um operador linear? Olha, uma transformação linear, em geral, ela vai levar do R2, por exemplo, ou seja, uma dimensão uma dimensão de 2, né, para uma dimensão de 3 normalmente, um R3, tá certo? Ou então pode levar para um R3, para um R4. Desculpa aqui que a minha mesinha não tá tão legal. R3 para R4. E ele pode levar, além de várias outras opções, pode levar de um R2 para um R2. Quando ele leva de um domínio para o mesmo domínio, tá vendo? Sai do R2 para R2. Isso aqui é um caso específico da transformação linear, que a gente chama de operador linear. Tá bom? Operador linear. Continuando a leitura,
Aí a gente conclui, né, que realmente aqui esse transformador linear, ele é um operador linear porque ele leva de Rn em Rn. O que é esse n? Pode ser qualquer coisa. Imagina que é 1, aí então é de R1 até R1. Imagina que é 2, é de R2, R2, tanto faz. Mas ele é um operador linear porque ele leva do mesmo domínio até o mesmo contradomínio. E ele é dado por essa equação aqui, né? Essa transformação linear, transformação de x é igual a ax, tá bom? E ele possui apenas um vetor nulo? O núcleo do operador possui apenas um vetor nulo? Bom, o que é o núcleo de uma transformação linear? O núcleo são as respostas que nós encontramos, são as soluções que encontramos quando a resposta é zero. Ou seja, a gente quer saber que valores o x vai assumir, que valores esse x vai assumir quando a resposta for zero. De novo, quando a resposta for zero, quais valores o x vai assumir? Bom, nesse caso aqui, a gente pode começar pensando na solução trivial que eu tinha comentado. Então, sempre vai ter pelo menos uma solução, né? Desde que o sistema seja possível, sempre vai ter uma solução. Essa solução vai ser a trivial. Lembrando, solução trivial é igual a zero. Então, a gente tem que o x é igual a zero. Então, se a gente parasse aqui, se não tivesse mais nenhuma solução, aí ok. Então, realmente, esse operador linear aqui possuiria apenas um vetor nulo no núcleo, né? Certo? Porém, aqui, ó, pegando no PDF que eu tinha feito, vamos lembrar. Eu acabei de comentar aqui de novo sobre o posto, né? Porque foi uma informação que a gente conseguiu tirar, essa informação do posto, pela informação que o determinante é igual a zero. Vamos ver o que significa quando o determinante é igual a zero. Olha, quando o determinante é igual a zero, quando o determinante é igual a zero, a matriz vai ter o posto igual ao número de linhas. Isso é full rank, tá certo? Quando é diferente de zero. E quando é igual, não existe matriz inversa. Desculpa, acabei me mandando aqui, mas enfim. Ou seja, quando o determinante é igual a zero, então o posto não vai ser igual ao número de linhas. Então vamos vir aqui na parte de solução de sistemas, que fala de rank e de posto, né? Vamos cá. Essa regra de bolso que eu tenho aqui. Olha, o que a gente tem que, como o posto é menor que o número de linhas, que é menor que n, lembra que eu falei isso, né? Que vai ser sempre menor o número de linhas. O número de linhas aqui seria 3, só que como o determinante é zero, o posto vai ser menor que 3. Então a gente vai cair nessa situação aqui, ó. Tá vendo? É um sistema possível e indeterminado. Ou seja, ele possui infinitas soluções. Tá bom? Então, a gente poderia colocar assim na resposta, né? Qual que é a pergunta? Vamos voltar, ó. O núcleo do operador possui apenas o vetor nulo? Falso. Por quê? Porque como o determinante dessa matriz A aqui, né? Essa matriz A aqui, ela é igual a zero, então o número de posto, o posto dela vai ser menor do que o número de linhas inicial. Ela não é full rank, né? Ela não é full rank. Full rank é se o posto fosse igual a n, né? Posto igual a n. Ou seja, o posto é n. Enfim. Como o determinante da matriz A é igual a zero, o posto é menor que n, então nós temos infinitas soluções. E obviamente a gente vai ter a solução trivial, entendeu? Essa é a pegadinha, porque ele fala possui apenas o vetor nulo. Isso aqui é o vetor nulo. A solução trivial é o vetor nulo. Mas a gente vai ter só ela. Não, a gente vai ter ela e vai ter outras infinitas soluções. Lembra que caso da regra de bolsa aqui, quando o posto é menor do que o número que a gente tem, o n, o número de incógnitas, a gente vai ter infinitas soluções. Então, é isso. A resposta dessa.